falando dessa Babilônia comercial, essa questão econômica aí. No verso 1, a gente leu lá, né, ele vai falar, ó, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória, glória desse anjo aí. Vamos para Jeremias 30, 39. Aliás, não, deixa antes de ir, volta o verso 2, fazer um favor, Gustavo. Verso 1, Ezequiel 43, 2, desculpa. Vamos lá, Ezequiel 43, 2. Separo alguns textos, depois eu vou pensando aqui. Ezequiel 43, 2. Vamos lá, o verso 2. E eis que o caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então, assim, a, a presença de Deus vai trazendo. A gente viu que, eu acredito que deve ter um período de era do gelo aí, durante a grande tribulação, um frio aí que vai congelar tudo, grande parte da Terra, e então vai ter fogo, vai ter guerra nuclear, vai ser 7 anos aí como nunca houve, vai ser algo fora do comum. E aí vem a presença de Deus chegando aí, finalzinho da segunda metade da grande tribulação. Agora, voltando ao Apocalipse capítulo 18, 2, tem bastante texto para a gente ler aí hoje. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Isaías 21, 9, vamos lá para Isaías 21, 9. Ah, é algo assim, Isaías 21, 9. Eis que agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: Caiu, caiu a Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Durante essa última batalha, o que vai acontecer? Há uma grande destruição, a gente já viu. Então a tribulação ela funciona assim, só para você ter uma ordem cronológica aí. Eu tenho o anticristo ao arrebatamento. No momento que há o arrebatamento, o anticristo se levanta para dizer: não, vamos organizar isso aqui, isso está errado. Aí vai levantar um falso profeta em Israel. Esse falso profeta vai seduzir a multidão, dizendo: não, vamos construir, restaurar o templo de Salomão, onde está lá a parte alta de Israel, onde acreditam alguns que está construída a mesquita de Omar, destrói ela, constrói o templo novo, todo mundo fica feliz, é, judeus, evangélicos, todo mundo que tem esse olhar para Israel de uma maneira diferenciada acaba favorecendo esse líder, tanto o líder religioso, que é a besta, que o falso profeta, quanto o anticristo, que é essa besta política aí, que vai é, or, organizar esse arrebatamento. Como nós já falamos sobre isso aí, imagine vários cristãos nós sumindo, então a sua casa vai ficar abandonada, seu carro vai ficar abandonado, e o anticristo vai falar: ó, cada um pega o que não tem dono e vai ser seu. Imagine, tudo que é pobre ter casa, ter carro, é um grande despojo de guerra, vamos dizer assim, como se fosse. Então, isso vai trazer para o anticristo algo fenomenal, de apoio mundial. Durante esses 3 anos e meio, eu tenho essa paz, essa coisa. Lembrando que durante esses momentos, né, de tranquilidade, de paz, os selos vão estar sendo abertos. Vai acontecer alguns desastres naturais, mas ainda
a multidão vai se alegrando. Mas quando tem o atentado, depois de 3 anos e meio, e aí o falso profeta cria uma imagem do anticristo e dá voz a ele, adoração, e Satanás entra no corpo do anticristo, aí o negócio ferve. Lembrando que eu tenho 144 mil na primeira tribulação, na primeira metade da grande tribulação, as duas testemunhas, e aí o negócio ferve porque o anticristo se volta, mata as duas testemunhas, elas ressuscitam, depois de 3 dias sobe aos céus, fica os 144, e ele vai matando esses 144 mil, que são homens, que são caços, a gente falou sobre isso aí, e aí eu tenho a abertura o derramar das taças. E nesse momento tem a questão do abismo se abrir, os demônios saírem, como cavalos com rabo de escorpião, cabeça de homem, cabelo de mulher, um negócio assim horrendo, feinho de se ver. Então, a grande Babilônia traz isso, né? Esses demônios, essa morada aí, estamos no finalzinho, já provavelmente aconteceu uma guerra nuclear nesse momento, e agora tem essa batalha que esses líderes, Magog e Gog, vão se rebelar contra o falso profeta e o anticristo. E aí ele já tinha se rebelado contra Israel, o anticristo, nessa metade ele constrói um trono no templo dele, é, não é que é dele, passa a ser dele, né? Porque a gente vai falar sobre isso aqui. Vamos lá para Isaías 21:9. Isaías capítulo 21, verso 9. Isso a gente falou agora, Jeremias 30:39. Desculpa. Jeremias 30:39. Deixa eu só. Jeremias 30:39. Ó, 30. Ah, peraí. Então deixa. Vamos para Isaías 13:21, fazendo um favor, Gustavo. Isaías 13:21. Acho que eu notei errado aí. Isaías capítulo 13, verso 21. Porém, nela, as feras do deserto repousarão e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, os sátiros pularão ali. Aí as hienas, aí está falando o que vai acontecer depois da queda da Babilônia. E aí, lógico, né? As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios, porque vai ficar deserto, né? Toda essa riqueza, esse glamour vai ficar deserto. E está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não serão prolongados, ou seja, os 7 anos devem acontecer e vai acabar com tudo. Voltando para Apocalipse 18:3, vamos lá, Apocalipse 18:3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis, também os mercadores da terra que se enriqueceram à custa da luxúria. A luxúria aí é o caminho da riqueza, essa questão de poder. Eu estava vendo ali, pode abrir 1 Timóteo 6:10, os 10 mais ricos do mundo. Entre Elon Musk, que é o primeiro da lista, tem 497 bilhões. Ele tem nada menos que 150 PIB, o PIB de 150 países. Então, pensa, na ONU nós temos 193 países. O dinheiro de 150 países um homem tem. Se juntar os 10 bilionários do planeta, eles têm mais dinheiro que o PIB de 150 países, praticamente. Lógico que eu tenho Estados Unidos, mas o que tem alguns trilhões lá, é quase ali. Se faltar, fica de fora só os Estados Unidos e talvez a China. Os 191 países, vamos dizer assim, eles têm o dinheiro de 191 países do PIB. Ou seja, eles mandam e desmandam.
no planeta, a verdade é essa luxúria, tudo. 1 Timóteo 6,10 diz lá, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não precisa muito, né? Infelizmente, é só ligar o jornal que você vai ver pessoas da fé aí que estão envolvidas nessa questão do dinheiro aí. Triste isso. E 1 Timóteo 5,11, ainda, voltando um pouquinho para trás, 1 Timóteo capítulo 5, verso 11, 1 Timóteo 5,11, ele diz assim, ó, mas rejeita as viúvas novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosos, andando de casa em casa, e não somente ociosos, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando que não deve. Ele vai falar sobre as viúvas. Por que eu coloquei esse texto aí? Né? Porque quando o que mais tinha era viúva durante o Império Romano ali, e infelizmente assim, elas queriam construir uma nova vida e acabavam se tornando levianas e teve um processo de contaminação dentro da igreja, tanto pelo sistema mesmo, né? Pela forma como foi. E aí o apóstolo Paulo teve que escrever a carta para organizar essa situação, para dizer, olha, quem é mesmo que está ali, porque eles se deixaram levar pelas coisas do mundo. Então, isso é questão da semente. Uma coisa que eu estava ouvindo, uma mensagem, e o pastor José Prince, ele fala que sobre a semente, e ele falou uma verdade, que o diabo ele rouba só a semente. Porque se a árvore criou e deu raízes, aí é mais difícil, né? Você vai ver que o diabo, na parábola do semeador, ele rouba a semente ou a mudinha ainda, né? Porque se ela se tornou árvore adulta, aí acabou, não tem como arrancar ela. Voltando ali a Apocalipse capítulo 18, o verso 3. Vamos lá, Apocalipse 18, verso 3. Ah, não, 4 agora, né? Ó, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, para não participar dos seus flagelos. Então, durante a grande tribulação, a, a, o mundo vai estar numa situação tão devastadora, e não tem o Espírito Santo, e vai ser como na época de juízes, cada um fazia o que entendia. Vamos lá para 2 Reis 10:23. Qual que é a questão aqui? Qual que é o meu lugar como cristão? Né? É isso que a gente tem que perguntar. Quando o Jeú vai matar Acabe e a descendência de Acabe, Jezabel, ele joga os carros, ele chama todos os adoradores de Baal, manda tirar a roupa, depois você pode ler, e ia ser uma grande orgia ali. Mas quando eu chego no verso 23, Jeú fala assim, ó, entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, onde estava todo mundo, e disse aos adoradores de Baal, examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Por quê? Não é o nosso lugar em alguns ambientes. Então, ele pediu ajuda até os adoradores de Baal, que ele ia matar logo depois, para ver se não tinha lá no meio um cristão, né, é, desapercebido, achou que a comida era de graça, a festa era de graça, e estava um pouco aí com o coração desviado,
mas Deus foi lá e teve misericórdia dele, e Jeú foi e tirou. Assim como Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Voltando lá, vamos para o 5 lá, voltando. Ó, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, esse sistema, né? A Babilônia nada mais é do que um sistema político e econômico da nossa atualidade, conhecido como capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, não importa o nome que você dá, eles todos estão corrompidos. O acúmulo, o capitalismo, ele traz isso, né? Essa ganância e não é problema ser rico, não é pecado ser rico, mas a riqueza, ela infelizmente patrocina aí. Alguém perguntou para o. Eu vou lembrar o nome dele, e riquíssimo, e ele tem muitas ONGs. Algum repórter perguntou para ele se o senhor desse 99% do, da sua fortuna, ainda seria milionário. Olha, a gente já pensou, se o cara desse 99% de toda a riqueza dele, ele ainda continuaria sendo um milionário, né? Ia deixar de ser bilionário e ia ser milionário. Eu vou lembrar o nome dele, eu acho que é um dos últimos lá, o criador do Facebook, se eu não me engano. Não, o Bill Gates. Bill Gates. Ele que falou isso aí, depois você pode olhar. É assim, se ele der, se eu der 99% da minha riqueza, já era, né? Mas, olha só, o verso 5 aí, os pecados se acumularam aí. Vamos ler Jeremias 51, 9? Jeremias, capítulo 51, verso 9. Então, falando da Babilônia, a gente vai prestando atenção em algumas coisas. 51, verso 9. Aí, olha só. Queríamos curar a Babilônia, ela, porém, não sarou. Deixai que cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. É tipo um Wall Street, né? A, a gente vê essa questão dos bancos aqui, os caras é tão pilantra, porque eles criam um banco para falir e quem paga a conta é o Banco Central, ou seja, eu e você, porque eles têm que trazer o dinheiro que o Brasil dá, até 250 mil. Se um banco falir, o Brasil dá até 250 mil. Ou seja, o cara cria um banco, pega ou promete, né, os juros mais altos que está no mercado, todo mundo investe esse dinheiro no banco, ele rouba esse dinheiro e aí todo mundo vai ganhar lá 250 mil. Os mais pobres, lógico, ganham integral. Os mais ricos perdem ali alguma parte, mas o pior somos nós. O Brasil tem que pagar para um cara que já prepara isso. Mas isso tudo é ganância, tudo isso é o sistema. Romanos 2,5, vamos lá para Romanos 2,5. Então, o que você tem que entender é que durante a grande tribulação, esse sistema não vai ter valor, porque vai ter muitas guerras, vai ter muitos desastres ambientais, vai estar tudo destruído, vai estar um terço da população mundial, né? Ou seja, estaria hoje aí menos de 3 bilhões de pessoas no planeta inteiro. Então, essas pessoas ainda com certo poder ainda querem manter esse sistema, mas não tem jeito. O planeta vai ser muito grande, pela quantidade de pessoas que tem, e as pessoas não têm fábrica, não tem. A gente vai estar, a gente não, graças a Deus, o planeta vai estar sob radiação nuclear, vai ter uma era do gelo, e isso vai contribuir para amenizar essa a proliferação da radiação. Deus ainda vai ter muita misericórdia, vai ser um caos, mas Romanos 2,5 diz assim: mas segundo a tua dureza e o coração impenitente, acumulas contra ti
mesmo ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Então, Deus falando sobre a perversidade dos homens, de alguns lá, que acabam buscando essa, através dessa ganância, a destruição da humanidade. O verso 6 de Apocalipse, vamos lá, verso 6 de Apocalipse, dá-lhe a retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro segundo as suas obras, e o cálice em que ela misturou bebida, misturar dobrado para ela. A, a, a mistura é essa contaminação, então misturou o evangelho com a política, entrou a corrupção. Aconteceu isso na formação da Igreja da Idade Média, a Igreja Católica, que acabou se corrompendo, se tornou hoje ainda a instituição mais rica do planeta, né? Não culpo. O meio evangélico também se tornou uma potência econômica e acaba, muitos agora estão, infelizmente, nas mídias de uma maneira não agradável, que envergonha o evangelho. Nós falamos de mistura, Gálatas 5, verso 8, verso 9, vamos lá para Gálatas 5, 9. O apóstolo Paulo mesmo, o Senhor Jesus vai falar sobre isso, mas Gálatas 5, 9, ele diz assim, olha só, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, assim, um pecadinho no meio contaminou todo o evangelho. Não o evangelho de Cristo, mas o evangelho que está sendo pregado na rua, a forma como está sendo pregado, isso é bem ruim. Verso 7 de Apocalipse 18, vamos lá? Apocalipse 18, 7. Queria terminar esse aqui, o capítulo. Quando a si mesmo se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe igual medida, de tormento e pranto, porque diz consigo mesmo, estou sentada como rainha, viúva não sou, portanto, nunca hei de ver. O sistema babilônico, ele realmente acredita, esse sistema capitalista, esse sistema da ordem mundial, ele realmente acredita que nunca vai ser destruído. Os caras, os líderes, os reis, os poderosos, eles acham mesmo, vamos invadir um país, vamos invadir outro, então a Rússia invade a Ucrânia por causa da plantação das terras raras que tem lá, a Venezuela por causa do petróleo, Trump lá, a Malásia por a questão da Taiwan pela China, agora Groenlândia. Eles realmente acreditam que esse sistema vai durar para sempre, esses líderes loucos. Hoje Deus vai pedir a alma e o que me darão em troca, como diz a parábola. Isaías 47, 7, vamos lá para Isaías 47, 7, vamos ler os 7, 8 e 9. Isaías 47. Então, ela não é viúva, porque ela já vem com uma grande meretriz lá de trás. O verso 7, e disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério essas coisas, nem te lembraste do seu fim. Olha só, ele, o sistema acreditou que seria, desde Adam Smith, lá atrás até agora, né? Ouve isto, pois tu que estás dada a prazeres, que habitas segura e que diz contigo mesmo, eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda dos filhos. Sistema, né? Mas ambas essas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda dos filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e a abundância dos teus encantamentos. E aí o povo, lógico, né, não vai restar nada do que era conhecido. O verso 9, vamos lá, 18, 9 agora. O verso 8 que eu não li ainda, mas olha só.
Por isso, um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que julgou. Aí o verso 9, né, vai destruir tudo aí. Ora, chorarão, lamentarão sobre ela os reis da terra que com ele elas se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio e conservando-se de longe pelo medo de seu tormento, dizem, ai, ai, ninguém chega perto, né? Grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o seu fim. Lembra uma hora lá? É o finalzinho da grande tribulação, da segunda parte, né? E sobre ela choraram e prantearam mercadores, olha só, o comerciante pode subir no meio da terra, mercadores da terra, porque ninguém compra a sua mercadoria, não tem comércio. O mundo foi destruído. É o que aconteceu lá no Egito, quando os próprios egípcios falaram para o Faraó: no vez que o Egito está destruído, liberta esse povo. A Babilônia vai, o sistema nosso político econômico que nós conhecemos hoje vai ser todo destruído, graças a Deus. Ó, a mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, né, vermelha, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, ferro e de mármore. Especiarias como canela, né, de cheiro, especiarias de incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo. Você vê, eu tenho todas as commodities aí, matéria-prima. Ele fala sobre pedras, ele fala sobre tecidos, ele fala sobre madeira, ele fala sobre trigo. Aí, o comércio de animais, agricultura, pecuária, gado, ovelhas e cavalos. Aí, a indústria de carros, e aqui uma coisa importante, preste muita atenção nisso, de escravos. Até hoje nós temos escravos. O ano passado, logo no começo do ano, aqui em Caçapava foi libertado, depois você lê, 5 escravos. Parece coisa de outro mundo. Do nosso lado, Caçapava, tinha 5 pessoas vivendo como escravos. Em São Paulo, todo mundo sabe que a maioria dos bolivianos que vêm trabalham como escravos ali, chineses e assim por diante, não importa. E aí, ó, e de escravos e até de almas humanas. O diabo, o tráfico humano é fora de série, né? É não só de escravos, mas até de almas humanas. Aí você pode perguntar, mas escravo e almas humanas não são iguais? Não. Aqui nós vamos tráfico de órgãos, que as pessoas matam para roubar os órgãos. Não sei se você viu quando o Putin teve a visita do Xi Jinping, foi na China falar com o Xi Jinping, e ele falando, né, para Xi Jinping, eu até falei sobre isso, falando, olha, se a gente tiver alguns órgãos novos, a gente pode viver até 150 anos. Olha que loucura dele, né? Lógico que ele já falou que tem aí um rim de alguém, um fígado de alguém, um pulmão de alguém, né? O coração talvez de alguém, e ele vai se mantendo vivo lá. Então, ou sacrifício humano, que é muito comum. O fruto, né, o verso 14 aí, sazonado, que a tua alma tanto apetece, se apartou de ti, para ti se extinguiu todo o que é delicado, esplêndido e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão, aí continuando aí, só para a gente, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e planteando. Lógico que as pessoas ricas perdeu, porque assim, se tiver uma guerra nuclear e tiver toda essa destruição, é, ele vai contratar lá os seguranças dele, vai roubar, vai matar alguma coisa, mas é, é,
vai tentar reorganizar esse sistema, mas não vai conseguir, dizendo, ai, ai, da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas. Lembra muito de Ezequiel 28, quando Satanás andava sobre as pedras e desejava essas pedras, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza e todo piloto e todo aquele que navega livremente, continuando aí, os comerciantes, né? E marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam que a cidade que cidade se compara a grande cidade? Lançaram o pó sobre a cabeça, choraram, e prantearam, e gritaram, ai, ai, da grande cidade na qual se enriqueceram todos que possuem navios no mar, né? Essa frota marítima, como foi a Inglaterra, como é os Estados Unidos hoje, a China e a Rússia, à custa da sua opulência, porque em uma hora foi devastada. Exultai sobre ela os céus e vós, santos, apóstolos, profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Graças a Deus, Deus julgou ali a nossa causa aí e destruiu, por fim, esse sistema. Semana que vem, a gente continua do verso 20 aí e a gente está chegando ao fim. Agora, algumas coisas muito interessantes vão acontecer. Todas essas coisas que vão acontecer na grande tribulação, todas essas mortes, destruição, vai ser algo horrendo, não tem como expressar o que a gente vai. Nós, graças a Deus, não vamos presenciar. Por isso que falar sobre escatologia hoje é muito importante, falar sobre Apocalipse é muito importante, porque eu creio que Jesus está muito às portas, muito, muito, muito. Nós estamos ali a segundos escatológicos da volta de Jesus. É exatamente isso, segundos. Eu creio que nós não vamos passar desse século, então, daqui para frente, não tem como a gente já falou, essa questão das mudanças climáticas e tudo, só por um milagre. É, então, até 2100, a população mundial vai ultrapassar os 14 bilhões de pessoas, pensa. Hoje nós somos em 8, daqui 100 anos, aí, 14 bilhões ou mais de pessoas. Lembrando que já tem áreas e já está esse estresse hídrico é muito forte, né? Falta de água. O nível do mar está aumentando aí, a cada ano sobe mais. Então, até 2050 já vai ser muito crítico viver no planeta. E sem falar na ganância do homem, né? Então, isso aí é só daqui para frente, é só pedir a misericórdia e falar do amor de Jesus. Creio que em breve nós vamos ter muitas notícias daqui para frente, né? Vai ser um caos atrás do outro. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a vencer esse tempo que nos resta aqui na terra, no nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer pela honra de estarmos juntos nesta manhã, pedir para o Teu Espírito Santo nos oriente nesse dia, no restante dele, livrando-nos de toda mentira e engano, que Satanás possa soprar no nosso coração, e ainda mais, Senhor, nos ajude a sair vencedores nesse tempo que nos resta aqui na terra, para a glória Tua e honra do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus abençoe todos nós, no nome de Jesus.